Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou o Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e este é também o Boatão do Dia, aquele quadro de notícias que surgiram por aí em fontes que a gente não costuma ler coisas sobre o Santos ou de maneira meio suspeita e a gente comenta para que o torcedor fique atento que está rolando essa ideia e se surgir na mídia santista mais tradicional, a gente não tome um susto. Se for muito mentirosa, mas estiver viralizado também, a gente já cita aqui que, olha, não vai acontecer, não tem nada disso. O Boatão tem o objetivo de trazer o boato de uma maneira mais limpa do que o Diz que me diz das redes sociais, do que o compartilhar no Zap sem a fonte. E o tema deste Boatão desta quarta-feira é Alexandro, claro, tricampeão da Libertadores pelo Santos, estava lá em 2011 e está na Juventus, com o contrato acabando em 2024. Eu assumo, sempre fui um cético em relação à sua volta, pelo menos em pouco tempo, no curto prazo, porque nunca me pareceu que ele gostaria de deixar a Itália. Ainda não sei se ele quer, mas a mídia específica da Juventus já começa a pensar que a saída do Alexandro está próxima. Há 2 dias na verdade, foi no dia 20 de novembro, o site Tutto Juve, tudo sobre a Juventus, publicou o seguinte, eu ia falar texto, mas é um parágrafo, é muito curtinha a notinha. Traduzida, claro, então a gente tenta acertar aqui o melhor do italiano para o português. Alexandro sairá em janeiro? É o questionamento. Aí tem uma foto dele comemorando o gol com o Vlahovic e o seguinte texto. Alexandro pode voltar ao Brasil e novamente no Santos. Já abriu o olho. Alexandro voltou de lesão nos últimos dias, mas ainda não conseguiu reconquistar a titularidade da equipe italiana e seu retorno ao futebol brasileiro é cada vez mais provável. Palavras fortes, hein? O Santos o segue e ficaria feliz em levá-lo por 2 anos. Dá até tempo de contrato, olha que maravilha. A Juventus ficaria feliz em dispensá-lo já em janeiro. Meu Deus, eu estou muito esperançoso. Tentando economizar algo do salário bruto de 5 milhões de euros até junho, que é quando ele tem o contrato. Eu cheguei nesse site após uma publicação do UOL na manhã desta quarta, que é a seguinte, no blog do Rafael Reis. Com contrato no fim na Itália, Alexandro virá alvo de times brasileiros. E aí, por vontade de pesquisar, por uma questão jornalística, eu achei que isso tinha surgido lá no Tutto Juve. Mas leio a matéria do UOL que tem umas coisinhas a mais também. Olha só. Titular da Copa passada, ele pode se transformar em um reforço de peso para o futebol pentacampeão mundial no próximo ano. Cada vez menos utilizado na Juventus e fora dos planos do clube para as próximas temporadas. O jogador de 32 anos tem contrato até junho de 24 e não deve permanecer na Itália depois disso. Cientes desse cenário, alguns dos principais times brasileiros, em especial Flamengo e Santos, vêm monitorando a situação de Alexandre de olho na possibilidade de uma transferência sem necessidade de pagamento de indenização no meio do próximo ano, ou até mesmo uma liberação antecipada já na janela de janeiro, ou seja, bate com o Tutto Juve. Aqui explica que ele está um pouco em baixa na Juventus, que ele não joga há 3 meses, por lesão muscular e também que não vinha sendo titular. E a perda de importância dentro do elenco da Juventus transformou o brasileiro em alvo fácil para a política de rejuvenescimento do grupo de jogadores que a Juventus vem implantando desde a última temporada. Quem está interessado, o texto pergunta e ele mesmo responde. Santos e Flamengo são os clubes brasileiros que mais têm se movimentado para tentar repatriar Alexandro. Mais tem se movimentado, interessante. A equipe paulista, a última que o lateral defendeu no país antes de ir para a Europa, né? Ele não foi para a Itália direto, para a Europa em 2011. Ele foi para o Porto, né? Primeiro. Já tem interesse de longa data no jogador, óbvio. Em janeiro passado e também na última janela de meio do ano, conversou com o staff de Alexandro, mas não conseguiu convencê-lo a deixar a Itália. Já o Flamengo tem 200 milhões de orçamento separado para gastar com reforço para o próximo ano. A gente não tem isso, mas a gente tem fé, sei lá. O Atlético Paranaense, outro time que Alexandre defendeu no Brasil, também tem sido apontado como candidato nessa possível volta ao país. No entanto, pelo menos por enquanto, corre por fora. Muito bem, interessante, né? Uma fonte confiável no Brasil e uma que eu honestamente não sei se é confiável ou não lá na cobertura da Juventus na Itália. Realmente não conheço o Tutto Juve, mas rola aí há 2 dias um boato de que o Santos está forte nisso. É importante lembrar que a janela 1 está fechada, 2, mesmo que estivesse aberta, o Rueda em si, essa diretoria, não pode, no momento, sem autorização do conselho, negociar. Mas tem uma pequena brecha no meu entendimento, que a janela está fechada. Então, se ele está lá sondando e deixar armado para que a próxima direção acerte com o Alexandre, isso é permitido, até onde eu sei. Nem que seja por baixo dos panos, não sei. Acho que conversas não são proibidas.
Lembrando sempre que o Santos tem eleição no dia 9, então talvez, estou levantando possibilidades aqui, seja um candidato, ou uns candidatos, que estejam conversando. Ó, se eu for eleito, já fica de olho aí que eu vou atrás. Vamos deixar combinado, não sei. São possibilidades. Como eu disse, é um boatão surgido num site italiano, mas com palavras fortes e positivas sobre uma volta ao Santos. Como a gente está numa semana mais quieta e como a fase em geral não é boa, achei justo trazer essa esperança, essa faísca de esperança, como eu falei no resenha desta manhã, a todos nós. Vamos observando, como eu sempre falo ao fim do boato, vamos esperando, vamos ver o que vai surgir a partir daí. Do nada ao tudo. Né? O nada não vira nada, o tudo ele vem. Mas a gente fica de olho. Achei legal trazer essa faísca para vocês, tá certo? Este foi o botão do dia dessa quarta-feira. Acredito que mais tarde volte com outro vídeo. Beijo!